Irei conversar com vocês aqui como é que eu faço para obter o rotacional de um campo vetorial. Vai dizer assim, mas Moura, eu não sei o que é um campo vetorial. Campo vetorial seria uma função que ela tem um comportamento de um vetor, uma aparência de um vetor. Eu tenho, por exemplo, essa função aqui, x, y, z, aparece um p vezes i, um q vezes j e um r vezes k. Esse p, q, r que aparece aqui são funções. Por exemplo, quando você olha para esse campo aqui do exercício, ó, x a segunda y, i, esse cara que apareceu primeiro, ele vai ser o meu P. O esquema é assim, ó. Esse é o P, esse é o Q e esse cara aqui é o R. Ah, meu professor não chama de P, Q, R. Problema nenhum, é a mesma ideia. Mas o que é o meu rotacional, que é o objetivo da nossa aula? O rotacional ele é o resultado de um produto vetorial. Esse símbolo que está bem aqui, se você não conhece das aulas, é bom você revisar. Esse cara é chamado produto vetorial. Moura, eu não lembro como é isso. Calma que eu vou revisar. Esse cara ao lado é o meu operador del. Esse aqui é o operador del. Coloque aí. Escreva, garoto. Operador del. Esse carinha bem aí. E esse meu cara, pode colocar com L, 2L, colocar só com L aí, operador del. E esse cara é o meu campo vetorial. Bem aqui está o meu campo, que é a minha função que está ali, a f de x, y e z. E esse cara, que é o produto vetorial, como é que eu faço ele? Você vai fazer assim. Você chega, vamos devagar. Você vai montar aqui o meu rotacional, coloque aí, de f, será... Você vai montar um determinante de terceira ordem. Por quê, professor? Porque isso que é um produto vetorial. Um produto vetorial é o resultado de um determinante de terceira ordem. E esse meu determinante de terceira ordem, você vai montar da seguinte maneira. Na primeira linha é IJK. Na primeira linha, você vai colocar aqui, ó, o meu I, o meu J e o meu K. É assim que funciona a primeira linha. IJK, que é a direção. Esse IJK não é apenas letra. É importante você saber que IJK são os vetores canônicos que me dão a direção do eixo X, que é o vetor 1, 0, 0, do eixo Y, 0, 1 e 0, e do eixo Z, que é o vetor 0, 0, 1, são chamados vetores canônicos. Não é apenas enfeite. São vetores esses caras aí, o I, J, K. Na segunda linha, eu vou colocar o operador del, que você talvez não saiba. Professor, realmente eu não sei. Esse triângulo invertido, já viu alguma coisa parecida lá em vetor gradiente? Quem é o vetor gradiente? Ah, professor, estou recordando. É a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a... Ótimo, tá ótimo, você já sabe. A diferença que não tem f. A diferença é que o meu operador del, ele vai ser assim. Coloque aí, filhão. Derivada de alguém em relação a x, derivada de alguém em relação a y e derivada de alguém em relação a z. Ah, mas quem vai ser esse alguém? Calma, que na hora da conta vai aparecer de quem a gente vai calcular essas nossas derivadas parciais. E na última linha, você coloca o PQR. Na última linha, o nosso P, o nosso Q e o nosso R. No caso aqui, o PQR vale quem? Aí você coloca x a segunda y, o próximo x, y, z e o próximo menos y. E aí você vai fazer um favor para o professor, vai fechar o nosso determinante e agora a gente vai calcular esse determinante. O rotacional é um produto vetorial. Como é que eu faço o vetorial? Primeira linha, IJK. Segunda linha, operador del. Derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Terceira e última linha, o nosso P, o nosso Q, nessa ordem. Na ordem, porque é a ordem do IJK, isso é importante. Então, P, Q, R. E agora eu vou resolver isso aqui. Moura, eu não me lembro como se resolve um determinante de terceira ordem. Olha, uma das maneiras bem populares é o que a gente faz aqui, a chamada regra de Sarri.
E uma das maneiras é você chegar aqui e repetir ao lado as duas primeiras colunas. Ah, comecei a lembrar. Mas tem uma maneira que eu gosto de fazer por achar mais simples, que é uma variação da regra de Sarri. É assim o nosso esquema. Quem está embaixo, você joga em cima, só as pontas, só os carinhas que estão na ponta. X a segunda y e o menos y. E quem está em cima, vem embaixo. Olha aí o esquema. Vamos revisar? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. E agora a gente vai fazer aqui surgir os nossos resultados. Como, prof? Eu vou montar aqui agora as nossas diagonais. Eu tenho essa diagonal e essa diagonal, que são chamadas, se você não lembra, de diagonais principais. O que é que eu tenho que fazer com essas diagonais principais? Eu tenho que multiplicar e respeitar o sinal. Se deu mais, fica mais. Se der menos, fica menos. Meu filho, você vai colocar assim, ó. O nosso rotacional de F será essa primeira diagonal, essa aqui, derivada parcial em relação a Z. Dica, comece pelas derivadas parciais, porque aí você vai saber de quem você vai fazer a derivada parcial. Derivada parcial de x a segunda y, você coloca o j aqui do lado. Próxima diagonal, essa aqui. Derivada parcial em relação a quem agora? Em relação a y. De quem? De menos y. E bem aqui ao lado você coloca o i. Próxima, derivada parcial em relação a x. De quem? De x, y, z. Não esqueça do k bem aqui. Então, aqui eu tenho as diagonais principais. Eu vou fazendo essas diagonais, vou pegando de quem eu quero fazer as nossas derivadas parciais. Dá uma respirada. E agora eu vou para as diagonais secundárias. Eu vou colocar assim, ó, menos. Por que menos? Porque diagonal secundária, você vai multiplicar e sempre tem que mudar o sinal. Então, derivada parcial em relação a x, coloque aí, por favor, derivada parcial em relação a x de quem? Do menos y. Coloque ao lado o j. Próxima diagonal, essa diagonal bem aqui. Derivada parcial, não esqueça do menos, em relação a y de quem? De x a segunda y. K. E por último, essa outra é a derivada parcial, não esqueça, sinal de menos. Derivada parcial em relação a z de quem? X, y, z. E coloque ao lado o i. Deixa eu ver se eu não estou em cima. Não. Então tem que ter bem atenção, porque não é difícil, mas uma falta de atenção a gente dá uma errada aí, e aí a gente perde uma pontuação na sua questão. Observe um detalhe especial, que esse cara aqui dá zero. Prof, por que esse dá zero? Porque eu estou fazendo a derivada parcial em relação a z. E esse x a segunda y não tem z, então é uma constante. Então esse cara aí já zerou. Outro cara que eu percebi que zerou pelo poder da fé, esse cara bem aqui zerou, que eu estou fazendo a derivada parcial em relação a x. Menos y não tem x, é uma constante. Então aí já deu uma facilitada. Vamos continuar então. O meu rotacional de f, a gente é íntimo, né? O hot f. O rotacional de f será derivada parcial em relação a y de menos y. É menos 1. Vai ficar menos 1y. Deixa eu colocar bem aqui, menos 1y. Próximo, derivada parcial em relação a x. De x é 1. O yz sai. Então, vai ficar assim, ó. Yz e bem aqui ao lado k. O que mais eu tenho? Derivada parcial em relação a y, bem aqui. Esse cara que eu estou comentando com voz C. Derivada em relação a y. Quem vai ficar? Vamos ver lá. Olha, de y em relação a y é 1. E aí o x a segunda saiu. Vai ficar então menos x a segunda que saiu, k.
E agora essa última parcela, derivada parcial em relação a z, o x saiu, ó, menos x saiu, y saiu, derivada de z em relação a z é 1, fica um i do lado. Isso é importante, viu? Não é enfeite essas letras aí, é importante. E agora eu tenho que organizar isso aqui. Sempre a gente diz para o aluno, olha, organize isso aqui, porque é importante você organizar esse cara na seguinte ordem. Primeiro, quem tem i. Deixa eu marcar quem tem i. Olha, o cara que tem i é esse aqui e também esse aqui. Não dá para somar, mas você pode colocar o i em evidência. Você vai fazer assim, menos 1, menos xy, e aí você coloca o i. Depois o j. Não tem ninguém com j. Paciência, não tem problema nenhum. Então, vamos para o k. Então, coloque em evidência, porque não dá para somar. Mas dá para colocar o meu k aqui em evidência. Ao colocar o k em evidência, colocar de vermelho, vai ficar assim. yz menos x a segunda k. Se você quiser colocar uma setinha bem aqui, já que são vetores, fique à vontade aí. Se aparecer aí, tá na boa. Cuidado, que em prova de marcar, o prof pode colocar, não coloquei assim, não tem problema nenhum. Eu posso colocar dessa outra maneira bem aqui. Como isso aqui é um vetor, né, é um campo, o resultado do meu rotacional, ele é um campo vetorial, ele tem a cara de um vetor. Então tá aqui, ó. Então é que eu coloquei dessa maneira. Se eu não quiser representar assim, eu posso colocar essa outra notação. Pode ser um parênteses ou essa simbologia que é de vetor também. Vai ficar assim. Menos 1, menos xy. O próximo, aqui é o do i. O próximo é do j. Não apareceu, não coloca ninguém. Não faça isso. Coloque 0 no lugar. Então é aqui que tem que ter cuidado. Tá? Coloque 0 no lugar porque tem um cara lá. Tá? Aqui é no espaço tridimensional. É no R3 aqui. E o próximo vai ficar yz menos... A ordem das parcelas não altera aqui. X a segunda. E aí você tem um resultado. E aí você gabaritou a sua questão. Pode colocar assim. Pode colocar seu rotacional assim. Está correto. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.